Olá, você que nos acompanha em mais um podcast. Iniciando hoje, você com exclusividade, a nossa segunda temporada do podcast Entre Nós. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar de volta aqui. Nós ainda com o nosso cenário ambulante. A cada podcast vocês veem uma mesa diferente, uma decoração, um braço de microfone diferente. Mas é assim, com a graça e com a providência de Deus, nós caminhamos a cada episódio. E a providência que o Senhor nos traz até a sua casa, de estarmos aqui, entrando através do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador ou até da sua televisão. Antes de iniciarmos a segunda temporada, lembra de curtir, compartilhar e comentar. Isso faz com que o nosso vídeo tenha mais alcance e a gente consiga adentrar em muito mais casas, em muito mais famílias, tanto da nossa paróquia até da nossa arquidiocese. E é com muita alegria, depois de várias tentativas, um rapaz muito ocupado, muito trabalhador, com a graça de Deus, a maior alegria da nossa igreja. Entre nós hoje é o nosso seminarista, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, estreando a nossa segunda temporada. Muito obrigado, Cristina, pela acolhida. Obrigado, Júlio, os demais colaboradores da PASCOM. Aproveito para parabenizar, o trabalho de vocês que vem sendo desenvolvido e é de muita importância para a nossa ação pastoral e evangelizadora de nossa paróquia. E aí você deve estar imaginando, o que será que o seminarista veio falar aqui para nós hoje? Bom, um tema anual, recorrente da nossa igreja, que é a campanha da fraternidade. Não vou nem falar nada, vou deixar o próprio Gabriel entrar no assunto aí. Qual é a campanha de 23? Então, na Quaresma, a Igreja do Brasil possui um modo muito bonito de vivenciá-la, que é através da campanha da fraternidade, que sem esgotar as práticas devocionais, as práticas que já estão no costume do povo, seja a oração, jejum, a esmola, as vias sacras, retiros, confissões e tantos outros. Fato é que a campanha coloca uma tônica para a Quaresma. E esse ano nós teremos como tema fraternidade e fome. Eu trouxe o livro do texto base para nos auxiliar. O tema fraternidade e fome. Pode e o levantar lema aqui, ó, que o dai-lhes vós mesmos de comer. É mandato do próprio Jesus Cristo que nós nos coloquemos à disposição de servir uns aos outros. E o flagelo da fome que continua atingindo o Brasil, o mundo inteiro, é algo que nós não podemos, assim como os discípulos na passagem do Evangelho, achar que não nos diz respeito. O próprio Senhor nos convida a participar da partilha do pão, onde acontece o milagre da partilha, da multiplicação, e ele nos inclui nessa tarefa de sermos continuadores da sua obra, dando uns aos outros um pouco de nós mesmos e de forma mais específica da fome, reconhecendo que todos nós somos responsáveis por esse flagelo que a humanidade carrega. Mas, Gabriel, só antes da gente entrar em si no tema, porque com a graça de Deus tem gente de fora da paróquia que está acompanhando a gente aqui no nosso podcast, E aí eu queria perguntar assim, eu falei que você é seminarista e tal, mas de onde é que o Gabriel veio? É natural de Vila Velha, de Vitória? Então, eu sou natural de Linhares, norte do estado. Terra quente. Sim. Inclusive, faço parte de outro território, que é a Diocese de Colatina. É verdade. Mas eu vim para a Vitória em 2015, quando eu iniciei meus estudos na Faculdade de Direito, na UFES. Uhum. E desde então eu me vinculei, me senti parte da Arquidiocese da Igreja de Vitória. Uhum. Participei, e sou oriundo, digamos assim, uma vocação oriunda da Paróquia da Ressurreição de Goiabeiras, Vitória. A paróquia é boa. Participou do grupo de jovens lá ou do grupo de teatro?
Ou não chegou a participar? Eu conheci muitos integrantes dos grupos. Eu nunca fiz um teatro com eles, mas é Cristo em Cena. Cristo em Cena. Meu grupo de jovens de Jardim Camburi, na época, a gente fazia alguns trabalhos em conjunto, então a gente se conhecia. Já fui algumas vezes, sim, no grupo de jovens Emanuel. Um grupo muito bom, tá vivo até hoje. Alguns anos atrás eu cheguei a estar com eles também, é um grupo muito bom. E aí você ingressa no seminário em que ano? Eu ingressei no seminário, no propedêutico, né, que é o primeiro ano de formação, em 2020, né? Terminei a faculdade de Direito em 2019, ingressei em 2020 no propedêutico e atualmente estou no terceiro ano de Filosofia. O desejo do seminário, ele veio depois da faculdade ou durante a faculdade? Antes da faculdade, né? Desde criança, quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescer, eu falava que eu queria ser padre. Tive um pouco de vergonha quando eu era adolescente, mas o fato é que o desejo sempre permaneceu ali, né, de forma muito viva. E já conversava, né, com os padres, os párocos, né, das paróquias que eu já fiz parte. Quando eu estava em Linhares, quem me acompanhou foi o padre Maurício, Cordeiro Fornanciari, e ele me incentivou, né, que amadurecesse cada vez mais essa vocação, essa vontade de servir de forma especial no ministério ordenado. E quando veio a oportunidade da UFES, ele me incentivou a abraçá-la, né, que não seria uma perda de tempo, mas seria algo a ser colocado a serviço de Deus e dos irmãos. Eu perguntei isso porque eu achei interessante que às vezes muitos jovens, né, que possam acabar acompanhando esse podcast conosco, é que você fala, eu fiz a faculdade, aí já surge, né? Como é que será que a igreja se põe diante disso? E é bem perceptível como a igreja é uma mãe, né? Porque o sacerdote que te acompanhou te orientou, não, faz faculdade. Possivelmente no meio do caminho alguém te incentivou, não, termina a faculdade. Sim, com certeza. E depois de tudo isso, mais maduro, para tomar uma decisão mais formada, mais enraizada, de entrar no seminário. E antes da gente começar, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Queria que você olhasse para a câmera e fizesse um convite para esses jovens, homens, é claro, em especial, que têm esse desejo de entrar no seminário. Eu sei que você ainda está no seminário, ainda não é sacerdote, aí existe o mistério de Deus que vai te conduzir até o altar, mas você dá uma encorajada a esse jovem que está nos acompanhando, vou ou não vou, experimenta ou não experimenta. Deus, ele nos chama, queridos jovens, e certamente na comunidade é que nós encontramos, né, o sustento, o incentivo, a motivação de responder ao chamado do Senhor. Então, sei que faz parte das pastorais, dos movimentos, dos grupos, das equipes de serviço e gostaria de discernir melhor a sua vocação, a vontade de Deus para a sua vida. Venha fazer conosco os encontros vocacionais no Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora da Penha, que acontece geralmente ao terceiro domingo de cada mês. Enfim, e nós estamos de braços abertos para acolher. Siga também o seminário nas redes sociais, sem.ares. É isso que eu ia falar. Se alguém está em casa assistindo e está com dúvida, é fácil. Entra no Instagram, entra no Facebook, entra no site da Arquidiocese, que as informações do seminário estão todas lá, com endereço, horário, data. Sim. Né? Os seminaristas são muito ativos, eu acho isso muito bom para a nossa igreja. Bom, então, voltando à nossa campanha da fraternidade, né? Você já adiantou para nós que o tema é fraternidade e fome, e o lema é dai-lhes vós mesmos de comer. E aí, como é que a gente vai vivenciar esse ano essa campanha da fraternidade? Gostaria de colocar que a Quaresma é um tempo muito bonito, né, de se viver enquanto igreja. É um tempo favorável à conversão, um tempo em que nós somos convidados a olhar, antes de tudo, para nós mesmos, né, para dentro de nós, observar o caminho que trilhamos até aqui, os acertos, os erros,
e através da oração, né, que é uma das práticas quaresmais, perceber como que a minha vontade está se adequando àquilo que Deus preparou para mim, né? Aquilo que de fato me faz feliz, que me faz ter uma vida plena, sonhada por Deus. E essas práticas quaresmais, elas colaboram para a construção desse homem, dessa mulher, cada vez mais novo, configurado a Jesus Cristo. E nós sabemos que a quaresma, ela não pode se encerrar em uma atitude individualista. Afinal de contas, o povo de Deus, eleito, povo nutrido pela aliança, pelo compromisso com o Senhor, é enviado pelo próprio Deus a ser também comunidade. Então, a vivência da quaresma, ela se inicia no movimento interior de mudança de vida, mas ela é vivenciada de forma plena na comunidade, né, dos discípulos e discípulas de Jesus. E a campanha da fraternidade nos traz ainda uma dimensão irrenunciável da nossa fé, que é uma dimensão social. Por isso, a campanha da fraternidade, ela não é uma campanha sobre a quaresma, isso é, sobre os exercícios que o povo de Deus já conhece e executa muito bem. Mas é um convite a uma educação para a fraternidade. Compreendermos que somos dependentes uns dos outros, percebermos que o cristão possui um papel a ser desempenhado na sociedade, não para salgar onde está, mas para ser sal da terra, né? Dar o sabor, ser fermento na massa, né? Então, o cristão, ele possui o seu papel, e nós, enquanto cristãos, também queremos ter a nossa importância, né, para essa sociedade. E de forma muito especial esse ano, então, a Igreja do Brasil volta a refletir agora pela terceira vez na história. Essa é a 60ª edição da campanha. Então, já 60 anos de história, e pela terceira vez vamos meditar sobre esse grande escândalo, essa grande chaga que a humanidade carrega, que é o pecado da fome, né? Então, da mesma forma como na quaresma nós olhamos para os nossos pecados cometidos por nós, contra nós mesmos, contra a pessoa do irmão, contra Deus, nós também somos convidados a, enquanto igreja, olhar para os nossos pecados enquanto sociedade. Perceber que Deus nos propõe caminhos de superação dos nossos erros, dos nossos defeitos, dos nossos pecados. E cabe a nós, então, buscando nutrir-nos nas palavras de Jesus, sermos dóceis à ação do Espírito Santo e perceber que somos capazes juntos de construir caminhos alternativos ao pecado da fome. Construir caminhos de fraternidade que coloquem o ser humano, a vida, no centro das relações, no centro da nossa economia, das nossas ações sociais e políticas. E isso é preocupação também da igreja, né? Então a campanha da fraternidade, ela começa junto com a quaresma na quarta-feira de cinzas, e ela dura só os 40 dias, ou ela tem a dinâmica como da quaresma? Que na quaresma a gente vive, né, o que a igreja nos orienta, os 3 passos, oração, jejum e caridade, para que a gente possa viver o resto do ano fortalecidos com essa base. Então a campanha da fraternidade, ela tem essa mesma dinâmica. Vamos intensificar esses 40 dias para que ao longo do ano possamos viver. A campanha da fraternidade é intensamente vivida ao longo do retiro, do itinerário quaresmal. No entanto, nós sabemos que ela é para o ano todo, certamente, né? Deve motivar, incentivar as pessoas, os católicos, as pessoas de boa vontade, a voltar a olhar para esse tema importante da fome, então, ao longo do ano. Com certeza, a campanha é anual, mas de forma intensa vivida na quaresma. E o que já que é a terceira vez que estamos tratando esse tema, o que a igreja traz para esse ano de 2023 de reflexão, de prática, de que a gente possa vivenciar essa temática? Antes de nós olharmos para a realidade, ver, gostaria de lembrar a passagem que inspira essa campanha.
que está presente lá no Evangelho de Mateus. E não é em qualquer lugar de Mateus, já é quase na metade, capítulo 14. Então, Jesus já tinha feito um caminho com seus discípulos, já tinha ensinado bastante coisa. E após saber da morte de João Batista, Jesus decide se retirar, uma região mais afastada, retirada, num lugar deserto, um lugar à parte, com seus discípulos, porque certamente se sentiu, de alguma forma, triste, angustiado com a notícia do martírio, né, do assassinato do seu primo, né, que ele tinha grande estima, que era João Batista. E quando Jesus se aproxima dessa região afastada, as multidões se antecipam e chegam antes mesmo dele. E é interessante a reação de Jesus, que ao desembarcar, ver a grande multidão, ele não é bem diferente da gente, né? Talvez, se fosse um de nós, iria pensar, pelo amor de Deus, eu estou querendo ficar sozinho um pouco, tive essa perda. Mas ao olhar a multidão, Jesus ele sente compaixão. Muitos foram os que vinham em direção a ele, pedindo cura de suas enfermidades, o atendimento das mais diversas necessidades humanas. E Jesus, então, atende, cuida com muito zelo, muita ternura desses filhos e filhas ao longo do dia inteiro. Acontece que os discípulos, vendo que a tarde estava chegando, se dirigem a Jesus dizendo: Mestre, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Então, a postura do discípulo é justamente de incompreensão do messianismo, da proposta do mestre. É até uma dinâmica que a gente vive muito hoje do imediatismo. Entendo eu a posição do discípulo. Ele quer ser prático, ele quer ser imediato, ele quer resolver o problema, ele quer uma solução mais fácil. Que a solução mais fácil na verdade, eu acho que é imediatismo, mas é principalmente uma postura de isso não me diz respeito. Acho que na linguagem de hoje seria, mas o que isso tem a ver com a nossa fé? Isso é coisa de política, deixa pra lá. Deixa que, enfim, isso é problema da sociedade. Minha preocupação é com o céu. Não, tá certo. Então, acho que a fome, muitas vezes acho que você deve chegar, tá caminhando, né? A gente sempre pensa, né? O problema da fome é um problema dos governantes, sim, que não redistribuem a renda, que não geram a economia para gerar emprego, né? Sim, e muitas vezes o discípulo de hoje, como o de antes do tempo de Jesus, quer se colocar fora do problema. Uhum. E Jesus, então, dá a resposta. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí, então, coloca os discípulos em confusão, porque aí logo eles já vêm com uma contra-resposta, mas nós só temos 5 pães e 2 peixes, como vamos fazer? Jesus, eu disse antes, né? Nós estamos na metade do evangelho, praticamente. Jesus já tinha ensinado muitas coisas. Isso também é a paciência, um cuidado que nós temos que também adotar como comportamento, assim como Jesus, sermos pacientes, porque às vezes a gente não vê os frutos dos nossos trabalhos. E Jesus, com muita paciência com seus discípulos, ele vai mais uma vez mostrar por gestos e palavras a verdade que liberta, a sua proposta de salvação, de redenção da humanidade. E por isso, então, ele disse: trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então ele toma e agora é um ponto interessante do evangelho, porque ele toma os 5 pães e os 2 peixes, e uma primeira atitude, ele ergue os olhos para o céu. O erguer os olhos para o céu é algo que nós muitas vezes nos esquecemos. Reconhecer que todos os dons, tudo aquilo que temos e somos, vem de Deus. Então, antes de tudo, temos que olhar
e reconhecer a nossa pequenez diante de um Deus que nos nutre, o mesmo Deus que nutriu o povo com maná. Maná, o que significa? O que é isto? Uma coisa meio que sem significado, é um mistério. É Deus que nos sustenta misteriosamente, mantém a nossa vida, permite que nós continuemos sendo nele. E depois de eu erguer os olhos para o céu, Jesus pronuncia a bênção. A bênção que é a ação de graças, né? É um agradecimento após reconhecer que tudo vem de Deus, é ser grato a Ele. Jesus parte o pão. É o milagre da partilha. Momento em que Jesus nos ensina que o mistério de Deus é superior a nós, né? Deus, ele supera muito os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas limitações, né? E a última ação de Jesus é justamente devolver a responsabilidade daqueles que queriam se tornar irresponsáveis, ou ao menos queriam se desresponsabilizar. Ele convida os discípulos a realizarem a distribuição dos pães e dos peixes. E ao final do evangelho, todos comem, ficam saciados, os pedaços que sobraram são recolhidos, sobram 12 cestos, né? Sobra mais do que tinha. Sobra mais do que tinha. 12, que é um número muito simbólico, né? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. A igreja ali, que se alimenta do próprio Deus que se faz pão, né? E por falar do Deus que se faz pão, tudo isso que nós estamos falando, uma pessoa que vive uma espiritualidade eucarística, ou seja, um intenso amor de um Deus que está constantemente nos dando como, se dando a nós como alimento, tem que se lembrar sempre daquela passagem, né? Estive com fome e me deste de comer. O mesmo Cristo que diz isto é meu corpo, é o Cristo que pode dizer estive com fome e me deste de comer, quando nós o realizamos na pessoa de um faminto. Ou o contrário, né? Não, porque estive com fome e não me destes de comer. Só voltando à passagem, na hora que você foi citando a questão de que ele pega aí eu confundo, 2 pães e 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. E ali depois ele junta e sobram 12 cestos. Não fazendo uma análise biblística, mas eu já ouvi algumas pregações de sacerdotes até, e existem 2 viés de uma análise mais espiritual do que contextual em si. Que esse milagre, ele poderia ter acontecido sob 2 óticas, né? Primeiro, a multiplicação física, né? Jesus tinha esse poder, essa capacidade nas mãos dele, que era de multiplicar o pão e o peixe. E o segundo milagre, que seria uma outra forma de olhar essa ótica, que seria o milagre em que Jesus toca no coração das pessoas e elas ali partilham aquilo que tem entre si. Então, talvez cada um tinha um pouco e eles foram colocando naqueles cestos. As 2 formas de ver são válidas, complementares, né? Certamente são importantes. Mas a analogia seria com a própria campanha da fraternidade. Que tanto podemos viver o primeiro milagre, que é de suplicar e pedir, Senhor, né? Sacia a fome de forma milagrosa das pessoas. E o segundo milagre é aquele que toca o meu coração. E eu saio de mim mesma, tiro o meu pão e o meu peixe, e aí saio para contribuir e para doar àqueles que têm fome, né? Sim, certamente. Certamente. Eu não colocaria de forma alguma, eu não daria preferência a uma interpretação em detrimento da outra. Acho que as 2 são importantes. Mas algo que acho que não pode fugir é o principal. Que seja pela multiplicação, seja pela partilha, eu acho que ambas estão integradas. As 2, na minha opinião, estão juntas. Fato é que a responsabilidade é nossa. Então, de que forma vai ser, eu não sei. A questão é que Jesus fala, dai-lhes vós mesmos de comer. Tá certo. E aí você partiu depois para que o próprio Cristo se deu como alimento, né? Sim. É porque a nossa espiritualidade,
que é profundamente eucarística. Nós católicos temos muito amor por Jesus eucarístico. Ela não pode ficar fechada em um egoísmo, digamos assim, né? Uma vivência individualista da fé. A nossa fé, e aí foi bom você falar disso, que eu gostaria de citar dois pontos de compreensão que eu acho que vão nos ajudar a compreender não só essa campanha, mas toda a proposta de Jesus, principalmente quando é algo que diz respeito à nossa prática de fé. A primeira é essa questão, a noção que a nossa fé ela é essencialmente comunitária. É impossível nós termos uma esperança verdadeiramente cristã se ela nasce de uma fé egoísta, intimista com Deus. É somente indo ao encontro do outro, aquele que sofre mais que eu, aquele que Deus me convida a servir e também me encontrar com Deus através dele, é através desse ir ao encontro do outro que, de fato, nós nos realizamos enquanto pessoa humana, enquanto comunidade, enquanto cristão, que aí, então, possui esperança verdadeira na ressurreição, né? A partir de descer os crucificados de suas cruzes, né? Muitos são os crucificados de hoje, os famintos. É a partir da descida desses crucificados, desse meu envolver com a descida, que eu crio em mim, né? Que eu absorvo em mim a esperança verdadeira na vida eterna, na ressurreição. E um outro ponto é a questão da ligação fé e vida, que já é muito bem testemunhada pela Igreja Capixaba, né? Que agora nós somos Regional Leste 3. Igreja Capixaba, em seus documentos mais antigos, sempre destacava na vida das comunidades a importância da ligação fé e vida. O que é isso? Aquilo que nós celebramos só faz sentido, foi o evangelho esses dias. A oração que agrada a Deus é justamente a ajuda aos necessitados. Então, aquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa semana, da nossa vida, da concretude da nossa existência, nós elevamos a Deus através da nossa oração, da nossa liturgia. E por isso aquilo que nós acreditamos, nós de fato estamos inseridos. Eu gosto do vocabulário de Paulo para expressar essas realidades. Paulo escreve sempre dizendo que é preciso nós estarmos na verdade. Então, a fé em Jesus Cristo não é um conjunto de ideias que eu abraço e eu digo, eu acredito nisso. Mas é de fato uma pessoa que eu mergulho em sua existência e permito que ela seja, que ela exista em mim. Então, e Paulo fala, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então essa importância da ligação entre fé e vida que vai nos levar a uma compreensão sempre monista da nossa fé. Fé e vida, quando você fala vida, seria a ação? Isso, exatamente. E quando você falou fé e vida, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a estarmos vivos, né? A questão de sermos a favor da vida contra a morte. Né? Fé e vida, exatamente. Fé é aquilo que nós acreditamos. Acreditamos em Cristo. A vida, a nossa vida corresponde a essa fé. Uhum. Eu me comporto como um discípulo de Jesus. Eu cultivo sentimentos. Se eu ver uma multidão faminta, como milhões de brasileiros que estão passando fome, com insegurança alimentar, eu me deixo sentir compaixão, ou eu sou capaz de, no alto do meu orgulho, fazer um julgamento de todos e dizer são todos vagabundos. Então é esse cultivar os sentimentos de Jesus que está na dimensão da vida. E isso nos afasta de uma compreensão errada da realidade, que busca departamentalizar tudo. Eu sou esse aqui agora no meu ambiente de trabalho, agora a Cristina em casa é outra, a Cristina é outra lá com as amigas dela. Então esse sou eu na minha fé, esse sou eu na política, esse sou eu na minha atuação. Enfim, a gente chega à beira da esquizofrenia,
Porque nós não somos vários, nós somos um. E o homem da Bíblia compreende com muita clareza isso. A visão semita da realidade é claro, as dimensões, corpo, alma, espírito, em uma totalidade do ser. Por isso, quando fala, dai-lhes vós mesmos de comer, imediatamente nós sabemos que Jesus fala da fome material. Mas ela não se esgota aí, porque nós sabemos que nós somos uma totalidade. Então, Cristo, que veio para salvar integralmente o ser humano, nos convida que nós saciemos, né, a fome daqueles que nos pedem ajuda integralmente. Então, o ser humano não tem só fome de pão, tem fome de sentido, tem fome de cultura, de educação, de racionalidade, tem fome de beleza. Ao fim e ao cabo, o ser humano tem fome de eternidade. É um ser aberto ao transcendente, por isso constantemente tem fome de Deus. Olha, você já falou 50 assuntos aí, que eu acho que daí é uns 350 podcasts. Porque eu já quis parar você 5 vezes, mas eu tô lembrando, o tema nosso é campanha da fraternidade, mas só queria dar uma ênfase a um detalhe que você falou que eu acho que tenta resumir, e é crucial talvez para o entendimento, que a sociedade, a forma como a gente caminha hoje, tem nos roubado e nós temos permitido, né? Nós não podemos nos colocar como vítimas e coitadinhos que estamos, sofro com essa sociedade ansiosa, agitada, que faz muitas coisas. Não, eu também tenho culpa nessa situação, que é um primordial que você falou. Eu não consigo mais me encontrar comigo mesmo. E a Bíblia nos coloca bem claro, o Senhor nos explica, quereis se encontrar, conheça Jesus Cristo. Quereis conhecer Jesus Cristo? Se conheça. É um caminho que é bem direcionado. E essa departamentalização é aquilo que nos faz adoecer nos dias de hoje. Porque eu tento, no meu trabalho, agradar um pensamento filosófico, político, social. Eu, dentro da minha casa, sou um pouco mais rebelde, ou sou mais livre. Eu, na minha comunidade, eu tento agradar a forma de ver do padre, do seminarista, do meu coordenador. E aonde eu vou, eu tento o quê? Agradar cada mentalidade, fugindo daquilo que eu sou. E quando eu fujo de quem eu sou, fujo do centro de quem eu sou, eu estou fugindo do próprio Cristo. Porque sou a sua imagem e sou a sua semelhança. E aí eu tenho fome. Porque eu tenho fome de saber quem eu sou, eu tenho fome de entrar dentro de mim, eu tenho fome de conhecer este Cristo que me sacia. Mas somos católicos, somos cristãos, somos conhecedores dessa verdade. Então sabemos aonde. Sabemos aonde alimentar essa fome que temos, né? Que é a fome social, que é a fome... o vazio do homem, todo homem tem um vazio, e esse vazio é existencial. E esse vazio só é preenchido por Deus. Todos nós nascemos com esta lacuna, e ela automaticamente... ela é preenchida por Deus. E aí somos livres. Podemos deixar Deus preenchê-la ou podemos nos esvaziar e andar para onde a gente quiser. Então é interessante essa visão porque, primeiro, eu tenho fome, eu preciso me saciar. E do que eu tenho fome? Eu tenho fome de Deus sempre. Todas as respostas. Até na minha beleza física é fome de Deus. E quando eu encontro a Deus, eu encontro a minha, no caso, feminilidade, no caso, a sua masculinidade. E aí a gente se encontra belo. Por quê? Porque é Deus que me criou. E eu sou belo através desse olhar profundo e intenso de Deus. Mas, ao mesmo tempo, para finalizar e voltar a bola para você, quando você falou, eu lembrei de um caso. Não sei se você conhece a comunidade Shalom, de vez em quando eu falo da comunidade Shalom. E eles têm umas casas de missões em algumas regiões um pouco mais pobres. E nessas regiões não tem muito... vai levar a palavra de Deus? Levar a palavra de Deus. Mas em algumas regiões, talvez lá onde os seminaristas vão no final do ano, o Júlio que gosta de falar, em Lábrea, que tem umas regiões bem carentes, né? Às vezes não adianta levar a palavra de Deus, porque o que eles têm
é fome de comida. Então, para esse povo, primeiro se leva comida e aí depois se leva a palavra, né? Com certeza. E a minha tentativa com essa reflexão é perceber que essas realidades, elas não estão divididas. Mesmo o ser humano, que tem fome, enfim, de muita coisa, ao fim e ao cabo de Deus, é o ser humano que precisa de se alimentar. Pão, material. E a tônica da campanha é justamente essa solidariedade que temos que ter com aqueles que sofrem de insegurança alimentar. Acho que a gente pode partir agora um pouco para os dados da realidade. Nós partimos da palavra de Deus porque é ela que fundamenta. Nós não fundamentamos a campanha, e eu aproveito o espaço para fazer um alerta. Porque com o desenvolvimento, né, das redes sociais, nós começamos a ter acesso a muitas informações. E temos que ter cuidado onde que nós colocamos a nossa fé. Que nem tudo que chega para nós é verdade. Por exemplo, eu não posso achar que um youtuber famoso seja mais católico que o próprio Papa. Então, é esse cuidado que temos que ter nas nossas comunidades para não deixar que esses verdadeiros inimigos da cruz de Cristo venham crescer entre nós e tirar de nós a unidade. Então, antes de tudo, né, a nossa fidelidade ao ensinamento dos nossos pastores, né, nossa unidade, estamos na mesma. Jesus desembarcou para uma região afastada. Ele estava no barco. É no barco de Jesus que nós queremos estar. É no barco de Pedro, né, no barco da igreja. Então, esse cuidado, porque, sobretudo a campanha da Fraternidade e outras iniciativas da CNBB, já há anos vem sendo atacadas nas redes sociais. E nós, católicos, então, temos que firmar esse compromisso, né, com a verdade. Né? Não deixar que esses que querem desinformar venham tirar de nós a essência da nossa fé e principalmente de um tema tão importante que nos diz sim respeito, né, que é a realidade do nosso povo. Então, a gente parte da palavra de Deus por quê? Porque não é nenhuma ideologia que nos orienta. Não é nenhuma política partidária que nos orienta. Mas é o próprio mandato de Cristo, dá-lhes vós mesmos de comer. É a própria história do povo de Deus, a história de Israel, de um Deus que ama um povo, sacia, nutre com maná. O próprio Deus que lá no início, no Gênesis, o clamor do sangue de Abel sobe aos ouvidos de Deus, né? É esse Deus que participa da nossa vida e está preocupado com a nossa vida. E então a palavra de Deus é que nos orienta e nutridos por essa palavra nós podemos atuar como discípulos missionários do Divino Mestre. E o ponto que então acho que a gente pode passar agora, dito isso, é o ver, né? Nós estamos com a metodologia do ver, julgar, agir. O ver é justamente purificarmos os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos para aquilo que está diante de nós. E algumas informações podem nos ajudar a perceber isso. Jesus vê a grande multidão. Então, que multidão é essa? Quantos são que estão famintos, estão com fome? A fome é uma realidade no Brasil e este fato não pode ser negado. É claro que, eu falei já, né, que essa é a terceira campanha da Fraternidade que fala sobre a fome. E a primeira foi em 75, a segunda em 85 e essa em 2023. Certamente nós tivemos avanços na realidade. Pela atuação da Pastoral da Criança a gente percebe isso. Antes era algo assim, que era fundamental para decidir vida e morte de muitas crianças. Nós tivemos avanços, mas os processos históricos recentes nos fizeram voltar a esse problema, mesmo com os avanços anteriores.
Até acho que a própria pandemia dá uma... Exatamente. Quais são que o texto base coloca, né, como importantes pontos? A desestruturação das políticas públicas voltadas para o problema da fome, né? Por exemplo, a dissolução do CONSEA, né, o Conselho ligado à alimentação, também cita as reformas políticas trabalhistas previdenciárias que, enfim, prometiam melhorar a qualidade de vida, melhorar as condições de trabalho, mas, dado da realidade, mostrou diferente. E veio para intensificar de forma ainda mais dura a pandemia. Então a gente vê a população de rua aumentando, maior número de pessoas vindo às nossas equipes de caridade, às nossas comunidades, aos centros de referência, né, de assistência social. Então, a fome está batendo na nossa porta. E como encarar isso e compreender isso? E aí, Cristina, eu gostaria, para a gente começar a pensar nesse ver, o objetivo geral da campanha. O objetivo que está presente, inclusive nos slides que nós podemos disponibilizar para todos, no material que foi feito pela nossa arquidiocese. A gente coloca no link da descrição do vídeo, tá, pessoal? Os slides que vai vir com um resumo básico daquilo que o Gabriel está falando para nós. O objetivo geral é sensibilizar a igreja e a sociedade para enfrentar o flagelo da fome. De que forma? Essa fome que é sofrida por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem essa realidade a partir do quê? Do Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa esperança que temos de dia após dia, enfrentando as nossas dificuldades diárias, pessoais, comunitárias, sociais, de configurar as nossas realidades, as realidades do céu, né? Sermos sal da terra e luz do mundo para sermos propagadores do reino de Deus, onde quer que estejamos. Então, os objetivos específicos, você quer que eu leia? E aí você comenta sobre cada um? Pode ser. Tá. O primeiro que está aqui é compreender a realidade da fome à luz da fé em Cristo. É a fé em Jesus Cristo que nos leva a nos interessar pela realidade. Então, a forma de nós, agarrarmos a realidade diante de nós, buscarmos compreendê-la, se dá por motivação da nossa própria fé. Segundo, desvelar as causas estruturais da fome no Brasil. É muito importante nós compreendermos que a fome, ela não é algo natural. Ela é fabricada. E por isso ela possui causas estruturais que vão, enfim, são interesses, são estruturas, são sistemas, são esquemas de morte que estão totalmente interessados na fabricação da fome. E por isso o discípulo missionário, ele é convidado a, claro, antes de tudo, cuidar da ferida que está sangrando. Se tem alguém que está com fome, tem que saciar essa fome. Mas, ao mesmo tempo, se perguntar, se interrogar e, em alguma medida, participar das transformações, né? Buscando superar esses esquemas, essas causas estruturais da fome. E a gente vai ter, então, enumeradas as causas posteriormente. É curioso que o desvelar, a gente já ouviu tantas vezes que a quantidade de alimento que é desperdiçado alimentaria quem tem fome. Sim. Então, assim, é fato que a humanidade é capaz de produzir alimento para todos. Sim. O problema não é a nossa falta de produtividade ou a nossa capacidade de produzir alimentos. Não. O nosso problema é outro, porque a capacidade de atender a toda a humanidade temos. Sim. Só está mal distribuído. Não há interesse de que esse alimento seja distribuído. Exato. Terceiro, indicar as contradições de uma economia que mata pela fome. Aqui entra uma dimensão idolátrica. A categoria idolatria que está presente
na literatura do Antigo Testamento. Também está presente na tradição teológica latino-americana e também presente no magistério do Papa Francisco. Ela nos ajuda a compreender que o mercado foi eleito um Deus. E não é porque ele é um Deus falso que ele não existe. Ele existe, ele obriga que vidas humanas sejam sacrificadas apenas para que ele fique mais feliz ou mais alegre, né? Ou se essas vidas não forem sacrificadas, que ele fique triste, que ele acorde nervoso. Então, o mercado que até ganha atribuições humanas, ele é colocado no lugar de Deus. E uma economia que mata pela fome é a economia que elege o lucro como seu objetivo, centro e fim. Esse mercado a gente pode comparar com o consumo? Com certeza está relacionado, né, à nossa cultura de consumo. Mas o mercado é justamente essa abstração, né? Porque o mercado é bem abstrato, né? Sim. E aí quando a gente pensa num consumo exagerado, um consumo descartável, não descartável de plástico, né? Mas hoje você não compra um móvel, por exemplo, que dure tanto tempo mais. Você é instigado a comprar um armário, que se você desmontar ele, já não monta de novo. Então você compra uma coisa, você já sabe que daqui a uns 3, 5 anos, você vai ter que comprar outra. Sim. Mas a grande questão é que o avanço do mercado, do sistema capitalista, ele não está mais pautado em algo físico, mas nem em dinheiro, mas sim no lucro, né? Que deve crescer mais e mais. É a financiarização do mercado. Então, para ficar assim de uma forma mais exemplar, a Bolsa de Valores, né? Quando foi descoberto aquele grande escândalo na tribo Yanomami, um total descaso das instituições, das instâncias governamentais que deveriam ter atuado e não atuaram, o mercado ele não acordou nervoso no dia seguinte, né? Então, é isso que nos chama a atenção. Justamente o fato de que a economia que mata pela fome é uma economia que não coloca o ser humano no centro, que não coloca a vida humana, mas sim exige o sangue de vidas humanas, para que o lucro seja maximizado. Entendi. Aprofundar o conhecimento e a compreensão das exigências evangélicas e éticas de superação da miséria e da fome. Meus irmãos e irmãs, a compreensão das exigências, antes de tudo para nós, cristãos católicos, são exigências do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, é claro, nós também precisamos de dialogar com a sociedade. Então a gente ainda amplia isso. Exigências que também são éticas, são racionais, são posturas que devemos adotar para não sermos cruéis, né, uns com os outros, indiferentes à vida. Diante de ti, põe a vida e a morte. Nós, criados imagem e semelhança de Deus, também somos criados na liberdade de optar ou não pelo caminho da vida ou pelo caminho da morte. E o discípulo missionário é convidado a ser apaixonado pela vida e nunca medir esforços de estar sempre junto àqueles que defendem a vida, né, em todas as suas circunstâncias. Acolher o imperativo da palavra de Deus que nos conduz ao compromisso e à responsabilidade fraterna. Vejam, é mandato de Jesus Cristo, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Interessante esse termo corresponsabilidade fraterna, me lembra Fratelli Tutti, né? do Papa Francisco, sobre a amizade social. O Papa escreve assim, ele que é um senhor de mais de 80 anos e possui a clareza, a serenidade muito maior do que muitos jovens. E o Papa, ele nos enriquece com as suas palavras e muito contribui no nosso conhecimento de Jesus Cristo quando ele trabalha essa dimensão da corresponsabilidade, né?
diante do escândalo da fome, nós somos todos responsáveis, ele coloca, né? E a Fratellitude traz, né, esse sentimento de reconhecermos uns irmãos dos outros. Isso me lembra a experiência de Francisco de Assis, quando ele retira suas roupas, ele abre mão da condição de filho, dizendo que era agora apenas filho de Deus, o único Pai, Pai de todos. E por isso, então, o levava a tratar todos como irmãos e irmãs. Então, assim, é fantástico. E essa consciência falta nos cristãos de hoje, falta nos discípulos de hoje, de que nós somos corresponsáveis e de que nós não nos salvamos sozinhos. Nós caminhamos juntos, né? Somos irmãos e irmãs e a nossa salvação vem na vida da comunidade também, né? Quando a gente se compreende dependente um do outro. É curioso essa dependência, que eu sempre pensei assim, mas e os monges? Até os monges, nem eles vivem sozinhos, né? Eles vivem exatamente. Francisco tentou viver sozinho, mas acabou juntando logo o São Bernardo, depois um outro frei, um outro irmão, e veio a congregação. Investir esforços concretos em iniciativas individuais, comunitárias e sociais, que levem à superação da miséria e da fome no Brasil. Esse item é muito importante, porque ele vai crescendo, né? Antes de tudo, olha só, nossa paróquia tem um exemplo, dá um testemunho belíssimo disso. Que a gente não está aqui só conversando, palavras vazias que não levam a lugar algum. Os jovens da nossa paróquia, durante a pandemia, antes disso já faziam, mas intensificou ao longo da pandemia, a arrecadação de alimentos. De fato, nós vimos, também pela campanha Paz e Pão da Arquidiocese, chegar alimento na mesa de pessoas que não tinham mais o que fazer, já não sabiam a quem recorrer. E nós vimos isso, né? Nós entregamos os alimentos, e nós vimos como que a nossa fé em Jesus Cristo foi importante para aliviar os sofrimentos dessas pessoas, e muitos desses também, né? Que, claro que esse não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal é cumprir o nosso papel de cristão. Mas também muitos desses se juntaram a nós na caminhada com Jesus Cristo, né? Justamente por perceber esse amor que nos leva, que nos conduz, amor que Jesus Cristo primeiro derramou por nós. E os esforços são concretos. E aí esse item ele vai elencando iniciativas individuais. É muito importante nós sermos assim caridosos, né? Por exemplo, se alguém se aproxima de nós, está com fome naquele momento, vamos alimentar. No Evangelho de Quarta-feira de Cinzas, nós temos presente as 3 práticas quaresmais. Vocês lembram qual que é? Nós temos oração, a esmola, caridade, a oração e o jejum. E é interessante porque são complementares e também nos ajudam a entender isso, porque a esmola, que a origem da palavra está muito ligada à misericórdia, à compaixão, é um movimento interior que me leva a agir na realidade. Não é simplesmente para eu aliviar a minha mente porque eu fiquei com dó de alguém e quero ajudar. Não, é um dever, porque a minha fé me impele a assim agir, né? Oferecendo esmola. Também a oração me conforma, orienta a minha vida para que eu assuma aquilo que Deus sonhou para mim. Então a oração é minha intimidade com Deus. E o jejum também é importante, e ele faz com que tudo esteja ligado, né? Pela esmola. O jejum é o domínio de si, né? Então é você colocar as rédeas na sua própria existência. Você, para se oferecer a Deus em oração, você precisa de autocontrole. Exatamente. Então o jejum é educativo. Ele nos educa, nós com a gente mesmo, né? Nós conosco mesmos. E por isso o jejum, o alimento que deixa de chegar na minha boca, ele deve chegar pela esmola na mesa de quem tem fome. Então o Deus que em oração eu realizo a experiência com Ele, fortaleço a minha vida,
ele me leva a esse ciclo, né, de me autocontrolar e de oferecer a minha vida também a favor dos outros. Eu gosto de pensar, a oração, ela me dá forças para conseguir jejuar. É através da oração que eu consigo estar atento à necessidade do outro. Exatamente. Porque sem a oração não tem aquele sopro de Deus que me faz enxergar. E o jejum é aquele que me dá a condição de enxergar. Eu tenho a mais, eu tenho em excesso, eu consigo colaborar e contribuir com quem precisa. Né? Sim. Por que eu entrei nesse assunto? Você pode ler de novo o item? Deixa eu ler que bloqueou. Eu sou assim, né? Às vezes eu vou falando, vou pegando várias coisas e trazendo pro... Mas é porque tá tudo relacionado. E a gente vai explicar melhor agora. Investir esforços concretos em iniciativas individuais, comunitárias e sociais que levem à superação da miséria e da fome no Brasil. A iniciativa individual é importante? Muito. Fazer o seu papel é importante ali na situação concreta? Com certeza, vai aliviar a fome de alguém naquele momento. Mas não é suficiente. Por isso que os esforços, além de individuais, precisam ser comunitários. E isso também é implicância da dimensão comunitária da nossa fé. Então, eu me converto, eu percebo que o dar-lhes vós mesmos de comer aponta um pecado que eu estou cometendo, por exemplo, do egoísmo, mas também deve converter a minha comunidade de fé. E também, e aí a campanha da fraternidade entra em cheio nisso, deve mostrar um caminho de conversão para a sociedade. E por isso que as iniciativas são individuais, mas não só. Elas saem de nós mesmos. Por isso que eu comecei a falar das práticas quaresmais, porque elas começam no movimento individual, o meu desejo de me converter, meu desejo de voltar a minha vida a Deus, de ser mais parecido com Jesus. Mas isso me leva num desaguar na comunidade e na sociedade. E por isso, essas iniciativas vão levar à superação da miséria e da fome, então, no nosso território pátrio. Nós temos um belo exemplo, não só na nossa paróquia, mas pelo menos em todas as paróquias pelas quais eu já passei na minha vida, o trabalho de formar cestas básicas, o trabalho de formar um cadastro das famílias carentes e mais necessitadas ao redor, o trabalho das equipes estarem atentas, olha, fulano está desempregado, ele era a única fonte de renda da família dele, né? E aí essa pessoa de forma discreta, sem expor, você colocava ela na lista para receber uma cesta básica, para receber alguma ajuda da paróquia, da comunidade, né? Eu estou ressaltando isso porque às vezes tem pessoas que frequentam a paróquia, a igreja, a comunidade e não sabem que em quase todas, eu acho que eu posso arriscar em dizer em todas as paróquias, existe um trabalho de auxílio e de atendimento às famílias mais necessitadas daquela região. Então, às vezes você está acompanhando a gente, não sabe o que fazer, não sabe aonde contribuir, como colaborar, procura a sua comunidade. É certo que algum tipo de auxílio aos mais necessitados daquela região, ela faz. Algum trabalho a gente já tem, a gente só precisa cada vez mais intensificar e melhorar. Certo. Próximo. Estimular iniciativas de agricultura familiar, agroecológica e a produção de alimentos saudáveis. Dessa daqui eu gostei. Bom, é muito importante nós termos a consciência de quem coloca o pão na nossa mesa não é o agronegócio, né? É a agricultura familiar. Mamãe que assiste sempre o podcast, ela só compra de agricultores familiares que vêm na feira orgânica. E muito importante, né, incentivar essas iniciativas porque elas, inclusive, elas se harmonizam com aquilo que o Papa nos escreve na Laudato Si, né? Ele compreende que o clamor da terra está associado ao clamor dos pobres, ao clamor dos famintos. Então, as iniciativas agroecológicas, elas não só percebem que nós temos que zelar com carinho da obra da criação, porque Deus é o dono, a propriedade é dele, nós somos seus fiéis administradores. Temos que zelar com carinho da obra que fez as suas mãos. E então não só nos leva a cuidar da terra,
como também cuidar da nossa própria saúde. Então essas iniciativas são muito válidas e esses movimentos que muitas vezes não encontram apoio nas leis, nas instâncias governamentais, ao contrário, os pequenos muitas vezes são punidos ao passo que os grandes são presenteados. Eles devem então estar como aqueles que devemos lutar para que eles sejam estimulados, né, pelo grande bem que eles oferecem a todos nós. Reconhecer e fomentar iniciativas conjuntas entre comunidade de fé e outras instituições da sociedade civil organizada. Voltamos àquele assunto, né? Às vezes pode pensar, mas por que a igreja está falando disso? O que isso tem a ver com a fé? Tudo, né? Tem tudo a ver com a nossa fé. Mas assim, é interessante esse ponto porque ele traz que nós não vamos fazer sozinhos. Jesus fala para nós sermos sal da terra, mas ser sal não é para salgar tudo, não é para nós trazermos, assumirmos tudo para nós mesmos, mas sermos aqueles que vão ali trabalhando aos poucos, fazendo o seu papel na sociedade, contribuindo, né? Por isso que coloca iniciativas conjuntas entre comunidade de fé, as igrejas e outras instituições da sociedade civil organizada, né? O excesso de sal estraga a comida, né? Exatamente. Então é essa atuação em conjunto, reconhecendo que esse é um problema que todos nós devemos superar, né? E nós, enquanto cristãos, somos colaboradores nessa história. Mobilizar a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação no Brasil, garantindo que todos tenham vida. Então, a política deve ser uma preocupação nossa. Também gostaria de fazer um contraponto, né? Às vezes falar, mas isso é politicagem. O que é isso? É o que é socialismo? Tem gente que ainda vive antes de 89, né? Antes da queda do muro. Mas a questão de mobilizar a sociedade é muito importante. E a política que nós queremos falar aqui não é a política com P minúsculo, mas a política com P maiúsculo. Me recordo da fala, né, do Papa Bento. A política como melhor forma de caridade. Então, a política que tratamos não é a partidária, e sim a ação concreta na realidade que nos pede o Evangelho de Jesus Cristo. Então, por isso que fala de mobilização da sociedade, para que haja uma sólida política. Até porque nós reconhecemos que não é papel nosso ocupar o lugar do Estado, de forma alguma, né? Nós somos igreja. Então, o Estado é que deve prover a alimentação para os seus filhos e filhas, né? E isso, inclusive, está no texto constitucional, né? É garantia, são direitos fundamentais. Então, a gente encerrou aqui os objetivos específicos. Mas só um detalhe, às vezes, assim, você citou Francisco, eu me lembrei que a gente não precisa chegar ao ponto, né, que você citou o capitalismo, citou o agronegócio. Né? A gente não precisa chegar ao ponto, que eu acho que é aí que está a grande diferença, de demonizar o capitalismo ou de demonizar perdão, o agronegócio. Porque tanto o capitalismo quanto o agronegócio, eles têm pontos belamente positivos. Né? Sem o capitalismo, inclusive, nós não estaremos aqui hoje. Né? Porque foi só através dele que a tecnologia se desenvolve a esse ponto. E sem o agronegócio, talvez o nosso país não teria esse desenvolvimento. E aí que eu lembro de Francisco. Porque Francisco, se você lê os livros, as escrituras que deixam sobre ele, né? Ele cita que o mais difícil da vida é encontrar o termo médio, ou seja, encontrar o equilíbrio. Como o sal que você citou. Sal, uma batata frita sem sal é meio ruim. Uma batata frita com muito sal, você não consegue comer muito. Mas uma batata frita com a quantidade de sal certa, ela é deliciosa. Então, um dos caminhos que eu vejo aqui nesses objetivos, em especial esse que eu mais gostei, que fala da agricultura familiar, é esse equilíbrio que temos que ter. O capitalismo nos leva a um desenvolvimento até um certo ponto. Se formos a mais, estaremos gerando muita desigualdade.
assim como o agronegócio. Ele vai nos levar a um desenvolvimento bom, até um certo ponto. A partir dali, ele também gera desigualdades. Então, quando a gente tem políticas públicas, quando a gente tem incentivos fiscais de forma a equalizar, ou seja, encontrar esse termo médio no capitalismo e no agronegócio, aí sim, pelo menos do meu ponto de vista, entendo eu, que conseguiremos crescer e minimizar esses impactos da fome. Teve um item que falou sobre as exigências evangélicas e éticas para a superação da fome. Nós não podemos admitir, quando você fala de meio termo, você está coberta de razão, que o mercado dite tudo aquilo que devemos fazer, inclusive dite que devemos matar alguém. Isso vai contra as exigências éticas. Então, quando a gente coloca para alcançar o termo médio, a forma como hoje está estruturado o agronegócio não é o termo médio, né? A forma como muitas vezes se estrutura as leis, na verdade, a forma como o capitalismo mundial atua, contrariando qualquer lei, né? Terra de ninguém, isso fere as exigências éticas. Então, certamente, nossa, é muito interessante. A gente tem um slide ainda adiante, mas eu já falo logo porque a gente veio no assunto. Papa Francisco, ele antes da pandemia convocou um encontro em Assis, Economia de Francisco e de Clara. E ele reuniu jovens economistas, empreendedores, jovens, enfim, ligados aos movimentos sociais, populares, né, ligados a associações, né, que busquem, né, criar alternativas ao lucro a todo custo, né, as cooperativas e tudo mais. E interessante que esse encontro que veio acontecer depois da pandemia teve conclusões muito boas, no sentido de criar alternativas à globalização, né, que vivemos hoje de um sistema que mata pela fome que foi colocado. Então, certamente, acho que na sua fala você já encontrou até, eu só estou aumentando, mas você já encontrou a resposta para o problema. É justamente de nós adaptarmos, né? Rompermos com aquilo que for necessário, mas conformarmos tudo sempre levando em consideração a vida humana. Porque é isso que quer de nós o Evangelho, né? É isso que nos pede Jesus Cristo. Tá certo. Você quer seguir pelos slides ou a gente... Cristina, eu acho que nós temos que ir lá no ver. Pode ser pelos slides, mas avança um pouquinho. Porque eu entrei no ver... Você começou no ver e entrei nos objetivos junto. E aí eu queria trazer alguns dados. Meu parou de carregar aqui agora, mas carregou. Aqui, ó. O ver, a realidade da fome no Brasil. Queria trazer alguns números. Eu não vou ficar aqui falando muito de números, que a gente pode disponibilizar esses slides. Mas para que nós vejamos a realidade que bate a nossa porta. Nosso país há 125,2 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. A realidade da fome vem se agravando e nós vemos isso pelos números. E quando a gente fala de número, é muito importante a gente lembrar que é sempre algo subnotificado. Porque, por exemplo, não são todos os famintos que estão cadastrados no Auxílio Brasil, por exemplo. Não são todos que estão cadastrados nos programas dos governos, em suas diversas esferas. Então, esses dados oficiais, eles sempre já são assustadores, eles sempre nos trazem algo que está abaixo da realidade. Então, ainda assim é importante, né, nós vermos os números da fome. Em abril de 2022, 41,3% dos domicílios brasileiros tinham seus moradores em segurança alimentar. Ou seja, quem estava bem, digamos assim, era menos da metade. 58,1% viviam em algum nível
de insegurança alimentar, ou seja, a maioria da população vivendo em insegurança alimentar. Isso nos assusta, porque embora nós vejamos a população de rua crescendo, embora nós percebamos que há mais gente pedindo comida, a gente não imagina que seja tanta gente assim. 15,5% de fato convive com a fome diariamente. E aqui, um outro dado, 33 milhões de pessoas enfrentam a fome no país, então. É só destacar que a insegurança alimentar é a definição de não saberei quando terei a próxima refeição. Né? Exatamente. E aí ela é dividida. Existe a insegurança leve, né? A moderada e a grave. De acordo, a grave, inclusive, enfim, pegar a grave que é interessante. Quando não se tem alimento nem para as crianças. E quando a gente fala de comida, e a campanha da fraternidade sempre propõe um tema mais específico para ditar o ritmo, né? Mas a gente pensa que esse tema é específico, mas ele é um tema muito amplo, muito amplo. Porque uma criança que não recebe a nutrição devida até os seus 2 anos de idade, ela está sujeita não só a ter problema de desenvolvimento físico, ela vai ter problema no seu desenvolvimento psicológico, intelectual. Veja, uma pessoa que não teve o que comer com 2 anos, muito dificilmente chegará à universidade pública, por exemplo. Poderá sonhar em ter uma vida melhor, em construir uma casa. Então, quando a gente convive em uma sociedade que as crianças não têm o que comer, nós já estamos condenando essas crianças ao subdesenvolvimento, não só físico, mas em todas as áreas da sua existência. Isso é verdade. E esses números eles ainda ficam um pouquinho mais mascarados, porque, pelo menos eu já conheci vários fatos, acredito que você também já deve ter ouvido alguns casos, de crianças que só se alimentam na escola. Se não tem aquela merenda, se não tem aquela comida ali, eles vão chegar em casa com fome, eles não vão ter o que comer em casa. Então, acredito que esse número ainda seja um pouquinho mais mascarado nesse sentido. E um outro ponto, falando de merenda, a gente falou um pouquinho de política pública, como que a gente deve agir, como que deve fazer, mas tem uma questão, um ponto de vista, talvez, sobre a fome no nosso país em particular, né? A gente sempre lembra que o Brasil é um país que tem um alto índice de corrupção. Isso é notório, todo mundo está cansado de ver, né? E aí a gente sempre lembra que os nossos políticos são corruptos, os nossos políticos roubam, a gente já viu desvio de verba, desvio de dinheiro. E às vezes a gente esquece um pouco de trazer para a nossa realidade do dia a dia, né? Por exemplo, a gente tem tantos programas, tantas políticas públicas que é para alcançar as famílias mais carentes, aqueles que não têm emprego, aqueles que tiveram muitos filhos, né? Existem tantos tipos de programas e auxílios. E aí você tem uma corrupção que é de alto nível e também tem a corrupção de pequeno nível que a gente esquece. E às vezes essa pequena corrupção está até dentro da nossa paróquia. Porque às vezes você conhece alguém que tem uma condição financeira, mas está lá inscrito em algum programa do governo, está recebendo alguma verba do governo. Ou seja, às vezes algum de nós estamos até desviando um dinheiro que poderia ser utilizado para quem realmente precisa. Algumas pessoas vêm e burlam o sistema, e burlam essas formas de auxílio e desviam ainda mais. Então, Cristina, é muito importante você tocar esse ponto, porque quando a gente discute sobre sociedade, sobre políticas sociais, né, políticas públicas, nós nunca podemos nos esquecer que nós não estamos lidando com anjos e nem com demônios também. São seres humanos. E é interessante essa questão que muitos programas são deslegitimados, né? Por exemplo, o Bolsa Família, que já foi muito atacado no passado, né? Como algo que não deveria existir, quando na verdade é algo extremamente importante que tira muitas famílias da miséria e da fome, né? Que tirou, né? E qual que deve ser nossa postura então diante disso? Certamente não podemos pegar as exceções. Conheço fulano de tal que fez isso, aquilo, né? Tá roubando, né?
tá mamando na teta do governo, nessa que a gente ouve. Nós não podemos desconsiderar toda a importância de uma política pública em cima dessas exceções. Que a gente vai fazer o quê? Vai deixar todo mundo, então, que precisa passar fome? Não. Temos que, então, nos manifestar, com certeza, favoráveis a políticas públicas que favoreçam, né, o fim da fome, mas, ao mesmo tempo, também nos colocar como aqueles que defendem que deve haver o quê? Uma maior fiscalização, né, na distribuição desses benefícios. Então, certamente, esse é o caminho. Acho que talvez o nosso papel é um papel talvez até de conscientização dentro da nossa realidade, tentar conscientizar, levar isso a um lugar de fala, isso a um lugar de discussão, de levar esse assunto nessas rodas aí que participamos, que a corrupção não está só lá no alto nível, mas ela está no nosso meio, no nosso dia a dia, quando a gente tenta tirar um proveito de alguma situação que legalmente a gente estaria fora das regras, né? É exatamente isso. Só complementando sobre esse mesmo ponto. Nós estamos falando sobre a fome. Nós pensamos na multidão de famintos no nosso país, no mundo inteiro. Não é porque são pobres que são anjos. Então, e aí muitas vezes nós podemos cair na tentação de pensar, se está pedindo é porque é um vagabundo. Mas será que é mesmo um vagabundo? Será que o Papa Francisco propõe os 3 T's, né? Que a todos tem que ser dado terra, teto, trabalho, de acordo com a realidade, né? E, enfim, a todos, o que ele quer dizer com isso? A todos tem que ser dada a dignidade e as possibilidades de se desenvolver enquanto ser humano, de construir uma vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque é pobre que é um anjo. É igual a nós. Tem os mesmos, muitas vezes, os mesmos defeitos, as mesmas dificuldades. Então, certamente, talvez, podem existir exceções, mas nós não podemos nunca pegar a exceção e deslegitimar todo um processo que nós somos convidados a formar historicamente, por exemplo, de luta contra a fome. Achando que isso é natural, achando que isso é vagabundagem, né? Então essa é a compreensão que nós temos que ter quanto cristãos católicos, né? Reconhecer que há limites em nós e nos outros, há certamente desvios, mas que o caminho para a superação dessas crises não é deixando as pessoas morrer. É sempre escolher pela vida. Esperança no ser humano, né? Cristo nos salva e Ele é a nossa esperança, certamente. Tá certo. Mais alguma observação sobre o ver ou vamos para o julgar? Gostaria de colocar ao final desse nosso ver algo sobre o que eu comecei a citar sobre o desgoverno alimentar, que são fatores que nos colocaram na situação que nós estamos hoje. É a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, que foi extinto em 2019, o desmonte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, Programa de Aquisição de Alimentos, o PPA, e Programa de Alimentação Escolar, o PNAE. Esvaziamento dos estoques reguladores da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Então, nós assistimos, tanto em âmbito nacional principalmente, mas também nos âmbitos regionais e locais, um verdadeiro desmonte das estruturas que existiam. E são estruturas frutos da atuação da igreja também, muitas vezes, né? Da atuação dos nossos leigos e leigas engajados na sociedade civil organizada, através dos conselhos, dos comitês de participação popular. Esses organismos que eu acabei de citar e que foram todos extintos pouco antes da pandemia. Então, a campanha da fraternidade, a CNBB, ao encontrar as raízes da fome, aponta como esses motivos, também como algo que deve ser retomado, né? E a fim de combater essa geopolítica da fome, a fim de colocar o ser humano no centro da coisa. A vida humana, né? Que é vida dada por Deus, no centro dos nossos desafios
das nossas soluções. E aí então acho que a gente pode partir, claro que ainda existem muitos dados que nós poderíamos trazer, e aí a gente vai disponibilizar o material, recomendo a leitura do texto base, que é um texto muito rico, todos os dados muito confiáveis, né? Organismos de pesquisa sérios, né? Dados oficiais, inclusive. Então pode também utilizar o texto base como fonte para nós conhecermos melhor essa realidade. Esqueci de uma coisa. Vi aqui um slide que cita justamente os movimentos que a própria Igreja Católica fez de combate à fome, né? A nossa igreja ela é extremamente rica nas suas ações. Um dia eu ouvi, a Igreja Católica é a instituição que mais atende aos necessitados no mundo. Não tem outra instituição mundial que consegue combater ou atender ou assistir o maior número de pessoas do que a Igreja Católica, né? E aqui tem São Vicente de Paulo, que já foi até um tema de um dos nossos podcasts aqui, com um membro que é da nossa paróquia, a Cáritas Brasileiras, as comunidades eclesiais de base que fazem esse assistencialismo mais a nível comunitário, né? O movimento contra a carestia, essa aqui eu não conheci não, carestia, ou carestia, não sei. Caristia. A pastoral da criança, né, que faz o acompanhamento, o desenvolvimento até os 2 anos de idade, né? E aí outros aí que estão descritos também. Sim. Cristina, é porque lá nos objetivos específicos falava sobre desvelar as causas. E eu disse que eu diria depois e não disse. E no slide aqui também nos mostra as causas da fome no Brasil. São 3 itens elencados por primeiro, enfim, claro que não esgotam, mas eles nos trazem assim o desenvolvimento o desenvolvimento histórico, né? Que o Brasil, a forma como a colonização aconteceu aqui, e nos dá pistas do porquê que nós estamos nessa situação. E o primeiro deles é justamente a estrutura fundiária. Nenhum país sério, perdoe meu vocabulário, não vou falar de país sério, nenhum país de primeiro mundo, se a gente pensar nos países que a gente olha, acha lindo, né? Sei lá, Estados Unidos, da Europa, começou o seu desenvolvimento com latifúndios. O Brasil, enfim, até hoje nunca prezou por uma distribuição da terra. E essa distribuição desigual da terra fez com que fossem excluídos muitos, né, da participação dessa propriedade que é de Deus e deveria ser zelada por nós e colocada, né, a serviço da vida. Também a política agrícola perversa. Nós temos no país um sistema produtivo que se coloca a serviço do sistema econômico-financeiro. Então, a prioridade não é matar a fome, e sim o lucro. Descaso com a burocratização, né? Ou seja, o descaso, a burocratização e corte de recursos da agricultura familiar. Eu falei isso antes, quando a gente falava daquele item. Muitas vezes nós temos uma punição dos pequenos e um presentear dos grandes. Então, os grandes estão, inclusive, isentos de pagar suas dívidas, não são tributados corretamente, né? Podem dever que não são cobrados, são perdoados suas dívidas, ao passo que os pequenos agricultores recebem pouquíssimo incentivo ou nenhum para que possam, enfim, prover o bem da sua família e também, inclusive, o nosso bem, porque são eles que trazem a comida para a nossa mesa. Dito isso, acho que a gente pode ir para o julgar. Mais uma vez, voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. Após olhar essa realidade triste, angustiante, mas encontrar esperança, encontrar as nossas inspirações, as nossas forças
na palavra daquele que é inclusive o próprio verbo de Deus que veio ao nosso encontro. E ele não veio ao nosso encontro para nada, ele veio para nos ensinar a agir e a ser diferentes, a nos sentirmos responsáveis uns pelos outros, a perceber que se a fome é um problema de vários irmãos, não é um problema dos irmãos, mas é um problema nosso. Jesus Cristo... Tô curiosa, qual é a relação de julgar com a palavra de Deus? Ah, sim. Então, nós temos a metodologia, né? Eu agora não vou saber dar o histórico exato, mas já de muito tempo, né? É muito comum na nossa tradição latino-americana o ver, julgar e agir. O ver, né, que é justamente olhar para a realidade. Eu vejo a realidade e o momento seguinte eu busco iluminar. Poderia substituir a palavra julgar para entender melhor? Por iluminar. Eu ilumino a realidade Seria para tomar uma através decisão? da palavra de Deus. Também, com certeza. Assumir compromissos, tomar decisões. Para que depois, de fato, no agir, eu possa atuar na realidade, né? Entendi. Então são os passos que nós fazemos, né? A metodologia que nós seguimos, buscando ouvir a voz de Deus, né? A voz de Deus que nos fala através dos sinais dos tempos, né? Através da realidade. Eu tô esperando carregar, tá? Os slides. Tem que fazer um cortezinho aí. Eu não sei por que tá, tipo assim, sumindo aqui, né? E o meu tá no modo avião e tá normal. Quer seguir no meu? Acho que... A palavra Aqui, a de palavra Deus. de Deus. Iluminar com a luz da palavra. Posso continuar? A palavra de Deus, ela nos ilumina. Em Gênesis, eu já citei e volto a citar. A palavra de Deus, ela ilumina a nossa vida. Ilumina as nossas realidades e nos conduz a adotarmos comportamentos diversos. Sempre em busca de nos configurarmos aquilo que Cristo nos propõe. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 9, nós temos a passagem em que o Senhor pergunta a Caim: onde está Abel, seu irmão? E Caim responde: não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? O nosso Deus, irmãos e irmãs, é um Deus sempre atento às nossas necessidades. A vida, o sangue derramado, comove o seu coração. Ele não é indiferente aos milhões de irmãos e irmãs que diariamente morrem de fome, passam por insegurança alimentar no Brasil e no mundo. É o mesmo Deus da aliança que assim disse lá em Êxodo capítulo 3. Disse o Senhor: de fato, tenho visto opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo. É o Deus que desce para promover a libertação de Israel. É o Deus que forma o seu povo. E por isso ele conduz, através de sua aliança, da sua fidelidade, a um lugar, eles chamam lá em Deuteronômio, esta terra, terra que mana leite e mel. Meus irmãos e irmãs, é o mesmo Deus que esteve sempre a favor do povo, que nos é revelado por Jesus Cristo. Mesmo Jesus Cristo, rosto misericordioso do Pai, que nos convida a assumirmos o seu mandato: dai-lhes vós mesmos de comer. Eu gostaria complementei com essas passagens, mas nós já iniciamos pela palavra de Deus. Gostaria de trazer duas falas de um importante padre
da igreja São João Crisóstomo, que viveu entre 347 e 407. Ele diz assim: queres honrar o corpo de Cristo? Então não o desprezes nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm o que vestir, nem o honres no templo com vestes de seda, enquanto o abandonas lá fora ao frio e à nudez. Aquele que disse isto é o meu corpo e o realizou ao dizê-lo, é o mesmo que disse, porque tive fome e não me destes de comer. E também, sempre que deixastes de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. São João Crisóstomo, ele continua dizendo: muitos cristãos saem da igreja e contemplam fileiras de pobres que formam como muralhas em ambos os lados e passam longe, sem se comover. Vejam que atitude contrária de Jesus. Como se vissem colunas e não corpos humanos. Apertam o passo, como se vissem estátuas sem alma em lugar de homens que respiram. E depois de tamanha desumanidade, isso é muito duro, porque a gente vive isso ainda, né? Depois de tamanha desumanidade, se atrevem a levantar as mãos para o céu, pedir a Deus misericórdia e perdão dos pecados. Vejam, irmãos e irmãs, para que não corramos o risco de fazer aquilo que eu adotei como pressuposto, ligação como fé e vida, isto é, fazermos uma verdadeira cisão entre fé e vida. A palavra do Senhor deve nos impulsionar ao encontro do outro. É curioso que São Crisóstomo foi em 347 depois de Cristo. Sim. E hoje é como se você estivesse lendo isso hoje. Sim. Não tem... Essa desumanidade ainda tão presente, a essência latente. do texto dele ainda está viva hoje. Também o Papa Bento, em sua exortação pós-sinodal, Sacramentum Caritatis, 2007, ele escreve de forma cirúrgica, falando a união de Cristo, ou melhor, a união com Cristo, que se realiza no sacramento, ou seja, na Eucaristia, habilita-nos também a uma novidade de relações sociais. A mística do sacramento tem um caráter social, porque a união com Cristo é ao mesmo tempo união com todos os outros aos quais ele se entrega. Essa mentalidade, essa consciência, essa certeza de que nós formamos um corpo que é a igreja. E quando um membro se vê sofredor, e aí aqui a gente vê a igreja até de forma mais ampla, porque são todos aqueles por quem Cristo se entregou. Quando um desses está sofrendo, todos estão sofrendo. E essa mística que o Papa Bento cita, ela leva, inclusive, ao que ele também fala. Precisamente em virtude do mistério que celebramos, ou seja, a nossa fé, é preciso denunciar na nossa vida as circunstâncias que estão em contraste com a dignidade do homem, pelo qual Cristo derramou o seu sangue, afirmando assim o alto valor de cada pessoa. Então fazemos memória, né, desse grande, saudoso Papa Bento XVI, enfim, com sua sabedoria e compreensão de que a espiritualidade eucarística nos leva a cada vez mais um abandono nas mãos de Deus, um amor cada vez maior aos irmãos e irmãs, sempre enxergando a nossa vida como uma verdadeira missão, né? Na hora que você estava lendo, até não tem nem muito a ver com o assunto, não, mas me recordou quando na minha época de grupo de jovens, e eu não lembro se foi um pregador, se foi o próprio sacerdote da época, que ele falou assim, às vezes quando vocês vão viajar, quando ficam distantes da família, ou ficam distantes dos amigos, uma certeza da nossa igreja católica é que todos nós nos encontramos na comunhão. Então, mesmo distantes fisicamente, né, não importa onde você está, se você comunga, eu comungo, estaremos unidos. Perfeito. Você tocou
O que é? A fome é um pecado. E é um pecado grave porque ela fere o que é isso que você está falando? A comunhão. Ela distorce a nossa realidade. Ela desfigura aquilo que deveria estar sempre transfigurado em Cristo. A beleza. Ela nos mostra uma face horrenda da nossa humanidade, né? Que na verdade é uma desumanidade, porque é algo que Deus nunca quis que acontecesse, né? Não faz parte do projeto de Deus para a gente. Não faz. É tão interessante que antes, né, na Bíblia, Adão e Eva não precisavam trabalhar. Mas Deus nunca quis a fome, porque antes eles tinham tudo à disposição. Mas depois bastava que eles trabalhassem. E aí eles teriam um alimento. Então realmente a fome nunca esteve nos planos de Deus, ou como castigo, ou como um Deus que a gente tem no Antigo Testamento, que era um Deus um pouco mais bravo, vamos botar entre aspas. Sim. Assim, né? Mas isso nunca foi plano dele, tanto que ele deu condição, deu terra, deu inteligência, deu semente e deu animais. Então estava à disposição do homem, né? As inspirações do Gênesis são muito bonitas mesmo e nos mostram nessa harmonia querida por Deus, dele, e o principal, que nós viemos dele, né? Exato. E eu gostaria de finalizar, Cristina, falando, na verdade, trazendo a fala de Padre Pedro Arrupe, ele que é da Ordem dos Jesuítas. Ele foi importantíssimo nas atualizações trazidas pelo concílio, ele as implementou na Ordem dos Jesuítas. E ele, discursando em um congresso eucarístico de Filadélfia, no ano de 1976, ele disse o seguinte: se em alguma parte do mundo existe fome, nossa celebração eucarística está de alguma maneira incompleta. Na Eucaristia recebemos Cristo que tem fome do mundo. Ele vem ao nosso encontro junto com os pobres, os oprimidos, os famintos da terra, que através dele nos olham esperando ajuda. Nos olham esperando ajuda, justiça, amor expresso em ações. E aí ele coloca: não podemos receber plenamente o pão da vida, se não damos ao mesmo tempo pão para a vida, daqueles que se encontram em necessidade onde quer que estejam. Então acho que essa fala, ela sintetiza e mostra a pertinência do assunto que nós, católicos, nessa campanha, somos convidados a meditar, e também com um convite à sociedade, de mesmo aqueles, enfim, que talvez não possuem fé, mas é um convite que nós, que possuímos fé, e pela nossa fé, assim somos obrigados a agir, nos sentimos impulsionados pela ação do Espírito, o Espírito da vida, que nos leva a combater a morte e a fome. Também fica o convite para os irmãos e irmãs que não possuem fé, de unir esforços a nós, né? De sonharmos juntos, né? Um mundo melhor, né? Não termos nunca não perdermos nunca o ânimo, a vontade de sonhar, que certamente o Evangelho, ele nos traz alegria, ele nos traz certeza de que Deus caminha conosco, de que ele participa da nossa história e de que, sendo conduzidos pelas mãos dele, nós também somos convidados a somar esforços, a dar a nossa contribuição em favor de um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, mais configurado ao projeto de Deus. Tá certo. E é possível, na hora que você estava falando, né? Vamos nos unir para melhorar o nosso mundo. Existe, na Suécia, se não me engano, é um dos países com melhores índices de desenvolvimento, melhor qualidade de vida, e é um dos países com menor número de desigualdades. Então, basicamente, lá as pessoas têm uma certa igualdade na qualidade de vida, em termos sociais, financeiros. O que eu lembrei com esse exemplo da Suécia, tão distante, a Europa, muito mais antigo, talvez, do que o nosso país, mas de que é possível.
É possível, com muito trabalho, com muita fé, com muita oração, é possível a gente transformar a nossa sociedade, o nosso país, o lugar onde a gente habita, né? Eu gosto muito de pensar, por onde eu vou começar? Eu vou começar ao meu redor, né? Eu não vou começar querendo, né, como se fala, eu vou querer mudar o presidente. Não, vou começar na minha casa. Vou começar na minha rua, no meu bairro, na minha comunidade, no meu ambiente de trabalho. E aí sim, se eu caminhar para uma vida política, ou para uma vida de um empresário, ou para uma vida que me dê outras possibilidades, aí eu tenho outro campo de ação. Sim. Mas não sei o que fazer, eu começo ao meu redor. E aí eu vou ampliando. E sempre ampliando, com certeza. Sempre ampliando. Quer finalizar com alguma palavra? Quer dizer alguma coisa para o pessoal que está ouvindo a gente? Que ficou com a gente até o final desse nosso tema maravilhoso da campanha? Eu gostaria de deixar uma mensagem para os irmãos e irmãs que nos acompanham nessa plataforma que também está levando a palavra de Deus, né, a outros lugares, né? Levando formação, conhecimento. Nós amamos cada vez mais aquilo que nós conhecemos. Então, convido a todos a fazer uma boa vivência dessa quaresma, cultivar uma espiritualidade profunda, né? A vida de oração, de intimidade com Deus, conjugada com as demais práticas quaresmais, na observância do jejum, sabendo que é para nós mesmos, né, que o Senhor nos educa através do jejum, para que nós sejamos mais livres, né? Claro, também a esmola, as demais práticas de penitência, devoções. Vamos participar intensamente da vida da comunidade, que é muito importante, e também participar dessa quaresma no ritmo dessa campanha da fraternidade, meditando sobre a fome, do meu papel. O que eu devo fazer enquanto, antes de tudo, pessoa, eu, indivíduo, o que eu posso fazer, né, e também enquanto cristão, o que eu posso fazer? Primeiro, enquanto cidadão, enquanto cristão, também meditando o que nós podemos fazer enquanto sociedade. Certo? Gabriel, então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, sua agenda muito lotada, seu tempo corrido. Quero agradecer muito a sua disponibilidade, a sua abertura de coração para estar aqui conosco. E você que ficou conosco até o final, eu vou te dar uma missão. Porque a nossa Igreja Católica, ela é sustentada certamente pelos leigos. Mas Cristo deu uma missão aos presbíteros, aos ordenados. E a gente sabe que a realidade da nossa formação dos nossos sacerdotes, né, a vinda dos nossos seminaristas, é algo bem intenso. Inclusive até as carmelitas têm essa missão, elas rezam pelos nossos sacerdotes, rezam pelos nossos seminaristas. Então eu vou te dar uma missão. Se você é paroquiano desta paróquia Santíssima Trindade, se você já não estava rezando pelo Gabriel, está atrasado, porque ele é o nosso seminarista. Então eu e você temos que rezar por ele, até o dia da ordenação dele, ou se um outro caminho Deus chamar, mas rezaremos. Se você é da nossa paróquia, fica o nosso convite, não a obrigação, só o convite, de rezar por esta vocação, que é tão bela na nossa igreja. Cristo ficou em nosso meio. Cristo quis ficar conosco através da Eucaristia. E esta Eucaristia se faz para nós, através das mãos que são impostas, que são ungidas dos nossos sacerdotes. Então, Cristina, gostaria de finalizar com a oração da campanha da fraternidade. Então, para nós finalizarmos, gostaria de convidar que nós façamos juntos a oração da campanha da fraternidade, a fim de que o Senhor nos conduza no meio do seu Espírito, para que essa quaresma seja vivida em um forte espírito de solidariedade. Que o nosso jejum, irmãos e irmãs, possa abrir os nossos corações aos irmãos e irmãs que sofrem com a fome. É que a nossa solidariedade, sendo intensificada,
nós também sejamos mais criativos, encontremos soluções criativas para a superação da fome, seja no nível mais imediato, assistencial, seja no nível de toda a sociedade, na promoção dos direitos, na promoção da dignidade, na defesa da justiça. Rezemos juntos. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez, Gabriel. Obrigada a você que ficou conosco até o final. Por fim, quero agradecer mais uma vez o apoio da TV Aribiri. Esqueci de falar no começo, mas estou lembrando agora. Agradecendo profundamente esse apoio, essa ajuda que a TV Aribiri tem dado para nós. Muito obrigada a você. Não esqueça de curtir, compartilhar. Comenta aí o que você está achando dessa segunda temporada que começa agora. Se quiser comentar o que achou da primeira, sugestão de tema, quem a gente pode estar trazendo aqui. Sua opinião é muito importante para nós. Nosso muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo episódio.